Noite. Sejam bem-vindos. Nós estamos agora transmitindo uma palestra, uma live do Grêmio Espírita Atualpa Barbosa Lima. É mais uma palestra em homenagem aos 60 anos da casa, que nós estamos comemorando ao longo deste ano, e trazendo pessoas do movimento espírita, confrades, amigos, amigas, que possam nos trazer o seu conhecimento, a sua presença, a mensagem da doutrina espírita e levar o consolo e o esclarecimento a todos os que nos ouvem e nos assistem. Nós, então, na noite de hoje, estamos com a live com a presença de Daniela Migliari. Querida Daniela Migliari já é amiga da casa de Atualpa. Ela nos conduziu no encontro de trabalhadores do ano passado e também já fez palestras e já esteve presente conosco no lançamento de seu livro Abraço à Sombra. Portanto, ela já é íntima da nossa casa, da nossa instituição. E vamos convidá-la a proferir a palestra, a live de hoje. Boa noite, Daniela. Boa noite, tudo bem, André? Tudo bem. Estávamos ansiosos te esperando e, com certeza, muitas pessoas vão corroborar comigo nessa espera, porque a sua presença é muito querida na nossa casa. Deixou muitas lembranças boas na sua passagem e todas as outras vezes que você teve a oportunidade de falar lá no Atualpa. Agora que estamos em meio à pandemia, a palavra vem pela internet. E depois continuará, porque nós pretendemos continuar transmitindo diretamente lá do salão, assim que retornarmos. Espero que seja em breve, né? Sim, todos nós estamos com essas expectativas. Eu quero muito agradecer, né, esse momento aí com vocês, essa casa que eu aprecio tanto, que eu me sinto uma amiga mesmo, né, verdadeira do coração. E agora nessa celebração dos 60 anos, né, tão especial isso. Então eu quero muito agradecer, né, a você, a todos, né, colocando por meio da sua pessoa esse agradecimento, estendendo a todos da casa, a dona Lenira, né, e todos os queridos amigos que eu tenho junto à Atualpa. Gratidão. Exatamente. Dona Lenira sempre te manda um abraço, querido. Gosta muito de você. Ótimo. Nós vamos, então, ouvir a Daniela nos próximos 50 minutos, mais ou menos. Ela tem uma liberdade aí de tempo, de ajustar o tempo, e comunicamos a todos que nos minutos finais, nos 15 minutos finais mais ou menos, ela deve abrir para pergunta. Portanto, aqueles que tiverem dúvida ou algum questionamento direto para um esclarecimento por parte dela, que apresente nos comentários, tanto no Facebook quanto no YouTube, para que a gente possa formular essa pergunta mais à frente. Por agora, ela segue na apresentação de forma mais direta. Vamos aproveitar a noite de hoje? Daniela, a palavra é sua. Muito grata, André. Então, eu vou fazer aqui a projeção. Vamos lá. Vocês já conseguem ver? Essa é a nossa imagem aqui de abertura. Eu estou tendo uma dificuldadezinha aqui, André, de acompanhar também aqui no meu celular. Só um minutinho, por favor. Para eu poder ver a imagem. Pronto, agora aparece para mim. Então, queridos, a gente tem como esse tema, eu vejo o amor. Eu vejo o amor é uma frase que tem aí um sujeito, um verbo, uma ação, né? E aquilo
que é o objeto dessa minha ação. O amor. Ou seja, o amor, ele aí é algo que vem e deriva e é acessado após um movimento que eu dou em direção a ele. Quando eu vejo, quando eu me movo em direção a ele, eu estou indo em busca de algo que na minha alma se moveu, pela minha escolha, algo que eu desejo, né, empreender uma ação. Então, a gente ver o amor é algo que é uma escolha diária. Não é um milagre, não é algo que vem por acaso, não é algo que se dá aí por sorte ou por sorteio. É um aprendizado que vem para a nossa vida, né, passo a passo. Quando a gente abriu essa ideia, vem esse texto aí, na presença do amor, foi o texto inspiração desse nosso momento, um texto de Emmanuel, em que a gente olha para essa passagem de João. Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. A gente continua focado no sujeito, aquele que ama. Quem ama o próximo sabe, acima de tudo, compreender. E quem compreende sabe livrar os olhos que vão ver o amor. E livram também os ouvidos do venenoso visco do escândalo, a fim de ajudar, ao invés de acusar ou desservir. Ou seja, é sempre essa escolha e essa ação. É necessário trazer o coração sob a luz da verdadeira fraternidade, para reconhecer que somos irmãos uns dos outros, filhos de um só Pai. Enquanto nos demoramos na escura fase do apego exclusivo a nós mesmos, ou seja, quando a gente está apegado com a nossa dor, com o nosso viés da história, quando a gente está apegado com a nossa dor, aquilo que é nosso, a gente está encarcerado no egoísmo e a gente passa a exigir que os outros nos amem. E nesse passo infeliz, não saberemos querer senão a nós próprios. A minha forma, o meu jeito, o que eu exijo, o que eu quero que o outro faça por mim. Ou seja, a gente está tomando semelhantes por instrumentos da nossa satisfação. Mas se realmente amamos o companheiro de caminho, a paisagem de vida se modifica, de vez que a claridade do amor nos banhará a visão. Ama, pois, e assim como a lama jamais ofende a luz, a ofensa não mais te alcançará. Saberás que a miséria é fruto da ignorância e auxiliarás a vítima do mal. Eu quero que vocês notem essa palavra, né? Que tudo aquilo que nos ofende, tudo aquilo que nos machuca, tudo aquilo que nos sentimos confrontados, que a gente chama de maldade, né? É o fruto da ignorância, como a gente vê no Livro dos Espíritos, na pergunta 115, que a gente vai examinar também nessa palestra. Então, a gente, ao saber que essa miséria é fruto da ignorância, né? A gente acaba encontrando o próprio irmão necessitado desse apoio, desse entendimento, porque ele não está ali por aquela maldade obstinada, ele está ali por um efeito do estágio da caminhada dele. E como que eu vou olhar para isso? Com acusação ou eu vou olhar como um irmão que também está encaminhado? Né? Aprenderás a ouvir sem revolta, ainda mesmo que o crime te procure os ouvidos. E cultivarás a ajuda ao adversário, ainda mesmo quando te vejas dilacerado, porque o perdão, com esquecimento absoluto dos golpes recebidos, surgirá espontâneo em teu espírito. Assim como a tolerância aparece natural na fonte que acolhe no próprio seio as pedras que lhe atiram. Ama e compreenderás. Compreende e servirás sempre mais cada dia, porque então permanecerás sob a glória da luz, inacessível a qualquer incursão das trevas. Esse é um texto
do livro Fonte Vida, no capítulo 159, chamado Na Presença do Amor. E aí, a gente já vê essa nossa primeira imagem de um estudo de alguém que resolveu olhar, né? Alguém que veio para essa terra, nosso grande farol, nosso maior exemplo, que é Jesus. Nessa passagem, ele está olhando para Zaqueu, que está em cima dessa árvore, e como a gente já ouviu falar em algumas referências espíritas, independente dessa referência espírita ser algo ou não, né, que alguns irmãos nossos de espiritismo podem, não sei se isso confere, se isso não confere, mas independente de qualquer coisa, Zaqueu, que naquela época era tão mal visto pelos outros irmãos judeus ali, né, um cobrador de impostos, uma pessoa que não era bem vista, aquela história do rico, né, que se valia de fontes um tanto questionáveis sob alguns olhos, e Jesus pediu que ele descesse. Ele olhou com esse olhar de amor, como aquele que diz: eu vejo o amor em ti. Ele olhou através, né, de todas as camadas, de todas as imperfeições, de toda a humanidade, de todos os aindas, os processos evolutivos, né, de Zaqueu, e ele quis ir ter com ele quis se aproximar, ele quis ficar junto com ele. Então, hoje em dia a gente já sabe, né, de algumas referências importantes do Espiritismo, que Zaqueu, anos mais tarde, se apresentou como o nosso benemérito Bezerra de Menezes, independente da gente questionar ou não se essa informação enfim, algumas pessoas podem questionar isso, nós sabemos, né, por informações de todos os espíritos que participaram da codificação, de que todos nós, espíritos, estamos em caminhada evolutiva, e ele também. E Jesus escolheu olhar para esse germe, para essa semente de amor. Ele se conectou profundamente por meio desse olhar, por conta dessa verdade ativa, desse verbo, dessa ação. Eu vejo. Não é o que o outro é que se mostra para mim somente. Eu vejo através. Eu olho esse olhar que atravessa e se comunica e desperta algo em você, né? Existe também uma cena muito interessante da vida de Gandhi, do Mahatma Gandhi, onde ele acreditava que ao render-se aqueles soldados, né, que vinham bater nele, ele conseguisse olhar de uma forma conectada o suficiente com a alma daquele soldado, de uma forma absolutamente sintonizada, despertar no soldado, né, aquele conter da força da violência, ele não vai me bater. E o Gandhi lhe dizia: eu escolho olhar mais uma vez, eu tenho essa possibilidade de despertar isso nesse irmão. Eu acordo isso no inconsciente espiritual que habita nele, né? Então ele falava: não, é comigo, eu vou olhar mais fundo nesse irmão, né? Então é algo que, ao invés da gente ficar sendo vítima do destino ou vítima daqueles com quem a gente está lidando no nosso dia a dia, a gente escolhe, na nossa autorresponsabilidade, olhar esse através. Imagina quem faz isso, uma mãe, um pai, com os próprios filhos. Imagina quem espera, né, o melhor do seu cônjuge, da sua esposa, do seu esposo. Que parte das pessoas a gente está focando no nosso dia a dia? Que parte das pessoas a gente está despertando e convocando, acordando? Porque algo em mim, algo no meu interior, que está num processo, por exemplo, de um conflito, se eu estou nessa frequência do conflito e eu me comunico, olho, percebo e escuto dentro desse conflito, o que eu desperto no outro é essa mesma frequência. Agora, se eu entro nessa frequência de eu escolho ver, eu escolho ouvir,
E eu escolho observar essa infância espiritual que porventura esteja se manifestando como algo que está em movimento e não como um julgamento estanque, não como um julgamento categórico, aquele que vai e coloca dentro de um quadradinho a pessoa e fala, esse aqui eu carimbo, não presta, né? Então, quando eu consigo fazer essa tomada do meu centro de poder para mim, ao invés de eu seguir sendo, né, simplesmente um espectador e uma vítima, e eu puxo essa responsabilidade para mim, eu torno o ver o amor uma ação, né? Então, a gente lembra também desse filme, Avatar, onde ela se dispunha, a personagem principal, a olhar nos fundos dos olhos e dizer, eu te vejo. E se todos nós temos essa centelha divina que nos habita, que nos preenche o coração, que nos inspira e que nos irmana, como a gente viu no nosso texto inicial do Fonte Viva, quando a gente e se reconhece como irmãos, filhos de um mesmo pai, a gente se conhece no nosso melhor também. E a gente também se reconhece nos nossos processos, nos nossos aindas, nos nossos em construção, né? Então, esse eu te vejo nos convida a perceber que ver é uma decisão, momento a momento. Com que parte dessa pessoa eu quero conversar? Que porção dessa pessoa eu quero despertar? Que porção dessa pessoa eu quero convocar para estar em contato comigo? Né? Se eu espero melhor, mas não esperar no sentido de ser expectativa, porque expectativas naturalmente são frustradas, mas que eu possa de verdade me conectar com esse amor que em todos habita, né? Então essa é uma reflexão interessante. Essa é uma frase que eu trago no meu livro, Um Abraço à Sombra. Essa é uma florzinha que surgiu aqui em casa. A gente tem aqui uma área de proteção ambiental nos fundos da casa, e um dia no meio do cerrado eu encontrei como essa mandala aí, meio coral, com essas florzinhas amarelas. O mal é o amor infantil, experimentando-se em si mesmo até permitir-se amadurecer em bem. Ele é amor, ele é sempre esse amor. É algo que está em movimento dentro de nós e às vezes desorientado. Nós todos já entendemos e vimos outras referências em que o pecado é visto como um alvo que nós perdemos, a gente errou, né? O alvo. Ou seja, esse amor ele está em movimento, mas ele está desorientado. Então, quando eu consigo reordenar, né? Porque o amor sozinho ele não basta, ele precisa de uma ordem. E o que é a ordem? Como que ela é expressa na vida? Pelas leis naturais, pelas leis divinas. Então existe todo um ordenamento que a Mãe Natureza, esse planeta nos traz, que nos permite, né, estarmos aqui vivos, encarnados, e a gente vai se adaptando, aprendendo a ler essas leis naturais, aprendendo a ler os limites que a Mãe Natureza nos impõe, aprendendo a utilizar a nossa inteligência. E na própria ciência dos relacionamentos, que é uma outra área minha de estudo, das constelações familiares, nós também estudamos as leis naturais, os princípios básicos da vida que regem os relacionamentos. Ou seja, o amor sozinho, desorientado, ele não basta. Ele precisa de um ordenamento, seguir um fluxo dessas ordens dos relacionamentos humanos em família, né, que é o objeto de estudo aí da Hellinger Ciência, que foi conduzida pelo Bert Hellinger. E eu vejo essa conexão também com as leis naturais da natureza, né? Ou seja, quando a gente consegue observar o amor expresso em tudo, não só na natureza material, mas na natureza comportamental,
e esse amor está conectado a essa ordem, ele está conectado ao que veio antes, a gente consegue entender que o caminho natural é o quê? É o progresso. E o progresso, ele é inevitável, ele é questão de tempo. E se eu consigo olhar com esse olhar de confiança, de paciência amadurecida, não alguém que tem essa paciência e se arroga e, eu entendo, eu já passei por isso. Não, porque nós todos temos propostas evolutivas diferentes umas das outras pessoas, né? Então a gente se irmana e está em conjunto porque a gente sabe que pouco sabemos sobre a realidade daquela pessoa que está do nosso lado. Pouco sabemos do que para nós parece ser trivial, a gente não sabe o que as experiências anteriores dessa pessoa fizeram com que aquele assunto que para mim é tão simples, para ele seja tão complexo. E às vezes eu, nos meus recalques, nas minhas caminhadas, eu tenho tanta dificuldade para lidar com uma coisa e esse mesmo assunto para essa mesma pessoa não é nada, né? Então a gente não compara a proposta evolutiva de um com o outro. A gente entende que a vida, né, nesse mosaico imenso e diverso que ela se apresenta, ela traz uma série de oportunidades de aprendizados individuais, cada um, né, mostrando ali na beleza da diversidade, mostrando a sua singularidade, a sua proposta acadêmica individual. Então, ao invés da gente vir para cá, eu fico ali, lado a lado, com esse irmão, e eu compreendo a caminhada evolutiva dele. Né? Eu olho com irmandade, eu olho com compaixão, eu olho com profundo respeito, ou seja, com humildade. Né? Então, para a gente trazer isso para esse contexto do Livro dos Espíritos, na questão 115, Allan Kardec faz a pergunta: entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? Essa é uma pergunta mais longa, né? A resposta, eu vou simplesmente parar na primeira frase, onde ele diz: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Sem saber, mas estão em caminhada. Dentro dessa diversidade imensa, se a existência toda fosse um imenso quebra-cabeças, a gente estaria lidando com a beleza de que cada uma dessas peças faz parte, cada uma delas enriquece, cada uma delas faz com que o todo, o mosaico como um todo se enriqueça. Né? E se falta uma peça, quem tem quebra-cabeça já fica com toque, doidinho para poder encontrar a pecinha que sumiu. E Jesus corrobora com isso, quando ele diz: das minhas ovelhas, nenhuma se perderá. Todas fazem parte, todas têm lugar. Né? E todos nós estamos aqui, nesse planeta Terra, nesse planeta maravilhoso que nos recebeu, para que a gente pudesse, nessa escola evolutiva, aprender, sendo filhos de um mesmo pai, junto com os nossos irmãos. Eu muitas vezes brinco, né, nos textos que eu escrevo, que se a gente desceu para o play, né, desceu para o playground do Senhor, que nós possamos fazer dessa viagem uma viagem um pouco mais leve, um pouco mais irmanada, vendo na gente mesmo e no outro o amor. Só que é aquilo que eu estava falando, o amor, eu gosto muito de uma frase que o Rossandro fala, que eu preciso explicar ela melhor, né, que o amor é um sentimento sofisticado. Sofisticado não no sentido de ser chique, ou de ser como uma marca, né, qualquer aí de roupa, de carro, não é isso. É um sentimento a ser desenvolvido, é um sentimento a ser burilado, e é um sentimento, como eu disse agora há pouco, a ser ordenado, a se harmonizar com as ordens naturais, com as leis naturais de Deus. Então, ele caminha, e muitas vezes a gente romantiza isso na relação com os nossos pais, a gente romantiza isso na relação com os nossos cônjuges, com os nossos filhos. Era para ser assim, era para ser assado, a minha mãe tinha que ter me olhado assim, meu pai tinha que ter feito aquilo outro.
né? O meu companheiro, a minha companheira deveriam fazer tais e tais coisas. Então, quando a gente se engessa e quando a gente começa a fechar esse quadradinho prescrito no que eu acho que eu deveria, eu volto lá para aquela leitura do começo, né? Que é bem importante a gente, aquele é um livro, é uma leitura, né, do livro Fonte Viva, que é extremamente rica, onde eu começo a entrar na minha forma, na minha receita própria. Olha, eu quero que seja assim, é no meu jeito, na minha forma. E aí o que acontece? Eu perco o movimento, eu deixo de me abrir para o criativo, para o novo, para eu entender dentro da minha autorresponsabilidade o porquê que eu vim parar naquela família quando eu nasci ali, o que em mim, né, precisava daquelas experiências para poder encontrar nos reveses da minha vida algo que eu aprendi com uma professora que eu tenho feito um curso, a Renata Pinotti. Ela me falou: os reveses da vida são como se fossem os graus, os degraus do nosso caminho iniciático. Se uma pessoa tem que passar, sei lá, por tantos graus para poder chegar numa automestria, e eu começo a olhar para a obra da minha própria vida, da minha história, com todos os reveses e também com os prazeres, com as alegrias e com os amores, porque isso também nos gradua, né, nos prepara, enfim, como um revés, como um grau do meu caminho iniciático, eu começo a ver a minha vida não como algo que eu deva esconder ou me envergonhar, como quando a gente se envergonha, por exemplo, de olhar para umas fotos da nossa infância ou da nossa adolescência, quando a gente está sem jeito. Eu consigo olhar para essas fases da minha vida com ternura e falar assim: ah, eu aqui com o aparelho cheio de espinha, eu vejo aquela foto e falo: uau, né? Era assim nessa época. E eu consigo olhar para isso com olhar cheio, com ternura, ou mesmo fotos de momentos difíceis que passamos, que a gente olha: nossa, eu consegui juntar meus caquinhos, né, depois disso daqui. E eu consigo, assim, olhar para cada revés, cada tropeço, cada momento de fragilidade, de vulnerabilidade, como um capítulo desse caminho iniciático que é a minha existência nessa vida. E a gente não precisa ficar indo, né, para outras existências ou buscando isso de uma forma despropositada. Com propósito, isso acontece algumas vezes. Algumas vezes a gente tem regressões espontâneas, outras vezes a gente tem processos terapêuticos que nos levam por esses caminhos e que são muito bons, mas ao mesmo tempo a gente também sabe, né, que no aqui e no agora a gente tem já muito material para olhar para a nossa própria vida como protagonistas, né, como aqueles que vão se apropriar de tudo que nos foi concedido. E a gente já sabe, por inúmeras leituras espíritas, que a misericórdia divina nos dá muitos e muitos descontos. Que quando a gente vem para cá, a gente já recebe assim, uma série de possibilidades, né? Não vem uma cruz mais pesada do que os nossos ombros podem suportar. Então, nesse sentido, a gente começa a sair desse lugar, né, de uma vítima do acaso, em que eu não quero ver, para ser aquele que vê o amor no processo da vida como um todo, no processo divino como um todo, no planeta Terra como um todo, no nosso país. Eu nasci aqui, não foi por acaso, né? Eu nasci nesse planeta, nessa família, dessa mãe, desse pai, não foi por acaso, foi por presente. E eu consigo ressignificar isso ainda nas situações mais duras, mais difíceis, né, das nossas existências. Isso não quer dizer que a gente vai achar lindo, que a gente vai aplaudir, que a gente vai sentir prazer em tudo. Não. Mas que a gente vai buscar uma concordância profunda e interna para poder fazer do limão uma limonada, com os recursos que a gente tem. E que hoje em dia, pleno 2020, são muitos. Vocês veem, a gente está numa situação de pandemia e está muitos de nós, né, uma boa parte de nós podendo trabalhar de casa, outros não, mas procurando fazer isso com abnegação, com segurança, porque nós temos hoje em dia ciência, nós temos possibilidades de tratamento, nós temos entendimentos
científicos acerca das medidas sanitárias, da higiene, de tudo que nós podemos lançar mão, com tantos recursos. Por quê? Por conta do muito que recebemos dos nossos antepassados, que ao longo dos últimos séculos foram desenvolvendo a ciência, as medicações, né? E a gente sabe que se a gente passar por uma situação delicada, é por concordância do divino e que a gente vai, de alguma forma, com o nosso espírito, se beneficiar daquela experiência, né? Então, quando eu consigo observar que esse amor em movimento em mim passa por estágios, desde os de simples e ignorantes, quando a gente surgiu, né, como criatura, um espírito criado por Deus, né? E a gente vai encontrando essa naturalidade do processo, com aquele amor mais infantil que eu mencionei aqui. O mal é o amor infantil experimentando-se em si mesmo, até permitir-se amadurecer em bem. Então, a gente percebe a naturalidade deste processo. E quando eu me permito passar para os meus processos e eu sou mais amorosa e vejo-se em mim mesma, eu também consigo olhar o outro com esse mesmo olhar, né? E aí vem essa imagem que eu acho tão fofinha, ainda que ela esteja em baixa resolução, ela traz uma ternura maravilhosa, essa criança tocando o próprio coração, né? Aquele sorriso, os olhinhos fechados, essa florzinha. Eu convido todos vocês a se conectarem com essa pureza, com esse simples ignorante que está aí encaminhada, para que vocês possam ver o amor em vocês. Eu vejo o amor em mim. Eu paro de me culpar, de me achar errada, de me achar inadequada. Eu percebo que eu estou encaminhada. E aí vem um poeminha que eu fiz também, que eu gosto muito, que chama A Caminho da Luz. Nem vítima, nem algoz, nem prêmio, nem punição, nem erro, nem acerto, nem apego, nem aversão. Sou jornada, caminhada, gratidão a todo tempo, sou amor em movimento. Quando eu me vejo como esse amor, que é o tema da nossa palestra, quando eu me reconheço como esse amor em movimento, eu não fico ligada a nenhum dos extremos e dessas polaridades, eu simplesmente sei que eu estou rumando a caminho da luz, com todas as minhas sombras em conjunto, porque elas vão me auxiliar no burilamento do meu ser. Com esses reveses, é como se eu fosse acusar, por exemplo, né, aquele instrumento que vai fazendo todo o trabalho de lapidação das pedras, esqueci o nome, é esmeril, eu acho que é esmeril, para poder ir, né, cuidando disso, é como se eu fosse acusar isso em mim. E, na verdade, faz parte. É uma forma, né, de, por meio dessas fricções, a gente poder ir entrando em contato com os nossos conteúdos. E a gente vai além dessa visão simplista do pecado, uma visão simplista da culpa, do eu fiz, eu pago. Existem sim mecanismos de autocompensação dos sistemas universais. Se a gente, né, exagerou, se a gente se excedeu em algo, a gente vai precisar de alguma forma compensar. Agora, quem assistiu o filme do Divaldo Franco, né, lembra que ele fala, nas cenas finais, ele dizendo, eu não quero mais pagar com a minha morte. Eu quero me reequilibrar com isso tudo por meio do amor, por meio da caridade, por meio da alegria, por meio da leveza e por meio desse olhar da naturalidade dos processos, em mim e no outro. Então, eu não tenho que ficar nem me premiando, nem me punindo. Eu não tenho nem que ficar me colando demais. Ai, eu errei. Ai, nossa, como eu acerto. Né? Então, tem essa... Nem ficar apegada, nem ficar... Não, esse aí eu não quero saber mais. Né? Eu começo a me perceber como o caminho e o passo que eu estou dando no momento, aqui e agora, e criando, me abrindo para o novo, e novos passos que eu vou dando na minha vida. Sou amor em movimento. Muito fofo esse menino. Bom, agora eu já vou abrir um pouco para perguntas. Eu não sei
se eu teria ainda um pouco mais de tempo, mas eu acho que esse é um assunto, né, que vale realmente a gente poder fazer um bate-papo e conversar, falar um pouco dessas ordens, dessas leis, dessas manifestações nas nossas vidas, especialmente no contato da gente com a gente mesmo. Como que eu faço para ver esse amor em mim mesmo? Como eu faço para ver esse amor, né, no meu cônjuge? Como que eu faço para ver esse amor nos filhos, na nossa sociedade brasileira, aqui com todas esses desafios que a gente vem vivendo? Como que a gente faz para se conciliar também? Até tem muita gente que se sente inadequado de estar aqui nesse planeta, sente raiva da Terra, sente raiva da matéria, sente raiva de estar encarnado, né? São todos temas muito profundos que a gente pode olhar e que a gente pode escolher ter esse olhar de amor. Se você conseguir insistir um pouco mais, ver um pouco além, atravessar esses lugares do nosso conformismo, do nosso vitimismo, da nossa sensação de não sermos abençoados, esses lugares de ingratidão, né? A gente começa a insistir, olhar através, a gente rapidamente vai se deparar com N possibilidades de agradecer, né, de ver o amor, e não adianta a gente ficar esperando vir de fora esse movimento. Sou eu que vejo, sou eu que escuto, sou eu que sinto amor e que crio o amor. E quanto mais eu estou alinhada a essas leis naturais, essas leis divinas, né? E quando eu falo isso, eu falo também em relação a tudo que envolve o meio ambiente, há também essas leis que eu comentei há pouco, que é o objeto de estudo das constelações familiares, que são as ordens que regem os relacionamentos humanos, enfim. Nós temos no próprio Livro dos Espíritos aqui um estudo aprofundado das leis divinas expressas nas leis naturais. Então a gente tem esses recursos. E principalmente a gente tem o nosso caminho iniciático, que é a nossa vida, que é o momento presente, ele vai trazer para a gente a pergunta da vez. A gente vai trazer para a gente aquilo que eu posso olhar um pouco mais e falar, nossa, como que eu posso olhar para isso com um pouco mais de amor, um pouco mais de protagonismo, né? Trazer esse centro de poder pessoal onde eu vou agradecer e eu vou criar um olhar novo para além de tudo, né? Então, ver o amor, ser o amor, é sim, é um verbo e que a gente escolhe a cada momento, não é aleatório, não é por acaso. Eu sei que nem sempre é simples a gente conseguir atravessar esses lugares. O que eu sinto ao mesmo tempo é que nunca tivemos tantos recursos, tantas possibilidades terapêuticas, né? Tantas lives, tantas palestras, tantos acessos a conhecimentos, né? Como agora. Então, que a gente possa aproveitar esse momento. Eu sei, é um momento muito desafiador para todos nós, né? E ao mesmo tempo extremamente rico, né? De oportunidades para que a gente possa fazer essa escolha momento a momento. E é simples assim. A gente fala que é simples, mas não é fácil. Mas é simples assim, né? Como que eu escolho olhar e reagir a cada momento. Bom, André, eu tiro aqui da apresentação, vamos fazer um bate-papo juntos um pouquinho, eu e você? Como que eu faço? Deixa a apresentação no cantinho. Tá. Nós temos questões, sim. Tá, Então, a primeira é um comentário, deixa eu posicionar aqui, é um comentário do Rui Meirelles, e ele nos diz assim, que o evangelista João nos afirma que Deus é amor. Sendo Deus o amor pleno, tudo o que nasce dele é por ele, e por ele é amor também. Então somos também amor. Mas por que o ser humano tem tanta dificuldade em amar? Nós somos muito feridos, né? A gente tem muitas dores e a gente espera
que essa cura, que esse amor venha de fora, né? E é algo muito natural, que a gente não precisa se culpar por se sentir assim. Mas conforme a gente vai se conectando com o muito que recebemos, com o nosso processo ativo da busca da gratidão pelo nosso olhar, no nosso dia a dia, esse olhar vai se modificando. A gente não tem como alterar, por exemplo, o lar onde a gente nasceu, todas as histórias que a gente viveu dentro da nossa caminhada de vida, esse nosso caminho iniciático, ele nunca vai se alterar. Fatos são fatos, mas eu posso mudar a forma como eu vejo isso, como eu olho para isso, como eu interpreto isso. E para nós espíritas, que temos essa possibilidade de perceber que se foi assim, se expressou dessa maneira, e se a minha encarnação, que Chico Xavier dizia, né? Eu falo que ele ainda diz para mim, porque eu sempre recorro muito a ele, que encarnação não tem endereço errado, a gente começa a entender com clareza que nós não somos vítimas das circunstâncias, porque essa dor, esse foco, essa dificuldade de amar e de dar, é quando eu estou na minha criança ferida querendo receber, querendo receber, querendo receber, só que a gente já recebeu o fundamental e o essencial, que é a bênção de estarmos vivos, né? E se eu consigo me conectar com essa fonte de gratidão, da oportunidade de estar aqui, eu começo a olhar para o copo cheio. E o copo cheio atrai mais copo cheio, atrai mais copo cheio. E se eu foco muito no copo vazio, ele vai atrair mais e mais copo vazio. Então, por isso que ver é decidir. Você começou até a tratar do outro assunto, que é outra pergunta da Márcia Cândida, em falar em gratidão. Você pode trazer a explicação científica da correlação dela com o estado de felicidade? A gratidão, ela libera, né, uma série de neurotransmissores, né, que vão atuar na nossa química, né, a dopamina, a endorfina, a serotonina, e isso tudo nos coloca organicamente num estado de alegria, num estado de felicidade, e quando eu cultivo isso continuamente, onde que isso afeta? Na nossa lei de sintonia, na nossa lei de atração, né? E mesmo que eu seja uma pessoa que tenha essa sintonia, etc., eu também vou continuar passando por reveses, eu também vou ter novas perguntas que a vida vai me trazer. Só que eu vou olhar para esses reveses com esse mesmo olhar de gratidão. Eu vou continuar olhando para ele. Então não é um pensamento mágico e fantasioso de quanto mais eu agradecer, eu só vou ter para agradecer. Não é assim. A vida ela continua se apresentando com novos desafios, né? O que acontece é que a gente sempre tem algo a mais. Se uma pessoa, por exemplo, esse é um período que tem tido muitos desencarnes, né? Muita gente se despedindo. E como que a gente dá lugar a isso? É lógico que tem o período do luto, o período da revolta, a gente entende a naturalidade do processo, sim. No entanto, conforme eu vou conseguindo elaborar isso, porque todos nós já perdemos pessoas importantes para nós, eu começo a dar lugar para a gratidão de ter vivido o tempo que eu pude com aquela pessoa. Né? Eu começo a olhar para o copo cheio e eu mantenho, ao invés de eu não querer olhar para essa pessoa, eu olho para ela todos os dias dentro de mim. Eu trago ela para dentro de mim, ao invés de eu afastar, eu me deixo invadir daquela pessoa que se foi. Eu me deixo mantê-la viva dentro de mim. Isso. Por meio da gratidão dos tempos vividos. A Sandra Santos, continuando nessa linha, pergunta como posso cuidar da minha criança interior. Essa é a melhor pergunta de todas, né? Porque eu acho que a criança interior, eu tenho estudado isso profundamente com a minha menininha, minha Danizinha, e eu tinha uma visão, André, meio ingênua, sabe? De que a criança um dia ia amadurecer. Aí eu comecei a perceber que, até com o Luiz Fanon, um amigo nosso, né? Eu tive a experiência... Hã?
Ele está aí assistindo. Ai, que bom, tá vendo? Olha que coisa boa. Que a gente foi fazer o estudo da clown terapia, né? Que é você poder brincar com a sua criança, porque a criança interior, ela não é só ferida. Ela é divertida, ela é criativa, ela é maravilhosa, ela desconstrói e principalmente ela tem um contato com aquilo em nós que se manifesta como os nossos estágios específicos de infância espiritual. Ou seja, é ela que deflagra e que traz o sintoma por meio dos nossos incômodos que a gente considera imaturos, o próximo passo evolutivo. Ela, é como se ela guardasse toda a nossa programação evolutiva. Aí ela abre assim, não, vamos ver qual é a próxima matéria. E aí a criança começa a apitar. Então a gente não cala a boca da criança na marra, a gente não finge que ela não existe, tenta enfiar ali embaixo da nossa dor infantil. Não, a gente olha para ela, né? Eu falo que são 5 estágios. O primeiro estágio é a gente olhar, reconhecer a dor dessa criança e acolher. É que nem uma criança que está dando piti, né? Às vezes, assim, no meio do supermercado, você, a primeira coisa que você faz é conter, dar um abraço, e você tenta, não dá para falar nada nesse primeiro momento, você só acolhe, dá um colo e cuida, e dá carinho, e de preferência até um ponto que as duas estejam respirando juntas. Sabe quando você põe uma criancinha que você, sei lá, dá uma xícara de chocolate quente, põe uma cobertinha gostosa em volta e faz um para frente e para trás, assim, acalma. Esse é o primeiro estágio. O segundo estágio, porque ela já vai estar respirando junto com você, ela já vai estar mais calma, é você dizer, esse é o menos fácil, tá? Para todos nós que somos muito, eu falo assim, né? O espírito, às vezes, ele é muito certinho, ele é muito estudioso, ele é muito dedicado, ele é muito esforçado e quer evoluir logo, né? Com pressa. Eu acho que muitos de nós temos isso. Mas falo por mim. Esse segundo estágio é o validar a dor dessa criança. Poxa, esse seu brinquedo aí que você está dando, né? A criança está dando um piti e você fala, realmente, esse seu brinquedo é muito legal. Dói muito. Eu também, se fosse você, eu ia estar muito chateado. E normalmente a gente quer pular esse passo, sabe? Esse a gente não quer olhar para a nossa vulnerabilidade. Por exemplo, se é na vida adulta, alguém perdeu um companheiro que traiu você, por exemplo, você fala, poxa, dói pra caramba ser traído. Você não pode fingir que não doeu. Você não pode fingir que aquele brinquedo lá que a criança queria estar lá, entendeu? Então, o segundo estágio é você validar a dor dessa criança. Aí, depois que valida, ela, além de já estar respirando e estar mais calma, ela se sente vista na dor dela. Ela se sente validada. E o terceiro passo, qual que é? É você ter um diálogo empático e começar a mostrar o outro lado da história. Olha, mas esse brinquedo não vai dar para brincar agora. Ou então, se for um adulto, você acordou de um sonho difícil e essa adulta em você que nesse sonho ficou triste de que o marido traiu, né? Você poder falar assim, olha, se ele quis ir, ele vai precisar ir, ele não é seu, você não tem como amarrar ele no pé da sua cama, né? Você começa a usar alguns argumentos de tipo assim, a pessoa está inteira ou não está, e aí você começa a chamar a razão, só que você só vai conseguir chegar nesse terceiro ponto se você tiver feito o acolhimento e a validação. E depois que você começa a trazer essa criança, né? Por exemplo, se eu estou falando da criança mesmo, eu viro e falo, olha, seu irmão também quer esse brinquedo. Vamos combinar o seguinte? Você fica 5 minutos, ele fica 5 minutos, tá bom? Então vamos lá, porque para ele também é importante isso. Então você começa a negociar, né? E aí, o quarto passo com a criança é você chamá-la para uma atitude renovada, né? Eu sempre gosto de fazer referência a Hamed, né, com aquele médium Francisco do Espírito Santo Neto, que eu acho que é um estudo maravilhoso também, onde ele convoca a gente a ter essas atitudes renovadas. Aí é que entra o evangelho nesse quarto passo, que é toda a releitura existencial que a gente pode dar diante da vida para o que realmente tem valor, para o que não tem. Olha que gostoso brincar aqui com o seu irmão. Vamos fazer os dois juntos? Olha que bacana, né? E o quinto e último passo do acolhimento da criança, tem também uma palestra aqui no YouTube, tem na minha página, Daniela Migliari, tem uma palestra chamada Abraço à Sombra, que foi justamente a palestra que deu origem ao nome do livro,
onde eu passeio pela psique da criança ferida, mostrando como é esse caminho para chegar aí, eu detalho um pouco mais. Mas o quinto e último passo é esse, é comemorar com a criança o acesso que ela permitiu que o nosso eu adulto consciente pudesse seguir. O quarto e aí, passo, repete o quarto passo. O quarto passo é esse convite à atitude renovada. Que eu falei de Hamed, é o evangelho em ação. É eu trazer esse estudo do novo, de novos recursos de reação, de novos recursos de compreensão. A criança aceita melhor só se passar pelos 3 primeiros. E o quinto é celebrar com ela, porque graças a ela, essa infância espiritual, que a gente chamou de maldade, de sombra, de ruim, de errado, trará, aquilo foi deflagrado, para que com o meu eu adulto, junto com a minha menina, possamos fazer a conexão, né? Agora, Daniela, eu entendo que quando está fazendo referência a essa metáfora da criança interior, está se também trabalhando, na verdade, as questões do adulto, porque o brinquedo que você falou é o brinquedo, muitas vezes são as grandes empresas, é o carro novo, é uma fazenda, é um negócio, é um casamento que está se armando, se está sendo feito. Então, envolve todas as atividades de adulto, né? Investimento na bolsa e tudo, mexendo com os egos, mexendo com aquilo que a criança não resolveu de forma a impactar na sociedade em que nós nos encontramos. Eu vejo isso com lembrança de estudos na área de administração, exatamente no comportamento de grandes líderes, de grandes dirigentes de empresas, onde foi analisado o comportamento deles à luz dos ensinamentos freudianos e junguianos, e viram que eles têm comportamentos mal resolvidos na empresa, impactando, às vezes, em milhares de pessoas, muitos empregados, mas são comportamentos infantis, mal resolvidos. E eles ainda chegam no detalhe de identificar qual a fase em que não se resolveu corretamente. Se foi a fase anal, se foi a fase fálica, se foi cada uma, a fase oral. Então, cada uma das fases traz prejuízos comportamentais ao longo da vida. E vamos crescendo e carregando outras relações, e essa metáfora, ela traz ensinamentos luminosos, né? Olhar para essa criança, na verdade, é olhar para nós mesmos em estágios anteriores e verificarmos o que ficou de ser mais ajustado. Validar essa dor que hoje carrega em forma de manifestações de grandeza, de domínio, de poder, e ter um diálogo empático sobre isso, e um convite à atitude renovada. Quer dizer, se eu não vejo, eu não tenho como corrigir. Eu repito o processo. A pergunta é, qual o caminho? Você deu um caminho para trabalhar pela infância, mas isso resolve todas as questões relacionadas à proposta de se tornar protagonista da própria vida, como você colocou logo no início. Qual o caminho para nós nos despertarmos, porque muitos vivemos em estágio de sono mesmo, quase que automatizados no comportamento da sociedade? E qual o caminho para, então, quebrarmos esse automatismo e entrarmos nessa proposta de nos tornarmos realmente protagonistas da própria vida, sem as aparências desse protagonismo, sem o falso protagonismo? O caminho, André, eu sempre falo que é a realidade, a conexão com o momento presente, com o que se apresenta nas nossas relações, a gente com a gente mesmo, e principalmente com o próximo mais próximo, que é onde
isso se deflagra com mais verdade. Essa conexão com o sentimento, essa conexão com a nossa sombra é o quê? É a conexão com a nossa vulnerabilidade. E, em geral, hoje, principalmente nessa fase da humanidade, onde temos as redes sociais, as aparências, nós precisamos ter, né, determinadas aparências quando a gente aparece em público. Meu marido aqui, meus filhos é quem sabem quem eu sou na minha vulnerabilidade, né? Coisas minhas que só eu sei, que nem para eles eu mostro, né? Agora, algo em mim precisa estar em contato com isso para que eu tenha esse protagonismo a que você está se referindo. Porque quanto mais eu conheço a mim mesma, é o bom e velho conhecer-te a ti mesmo, né? Mas é o conhecer a ti mesmo não no sentido de reprimir, controlar e forçar, mas é no sentido de ser observador de si mesmo. Como que a gente faz isso no aqui e no agora? Porque só voltando um pouquinho no que você comentou em relação aos executivos, o que dita uma pessoa que tem sucesso numa vida empresarial ou nas empresas é quanto mais essa pessoa consegue lidar com frustração, quanto mais essa pessoa tem a liberdade de ser frustrada, se readaptar, né, de com a sua criança conseguir ressignificar aquela frustração e seguir adiante com objetividade, com esse olhar que olha para o coletivo, para o bem maior da empresa, né? Então, quanto mais eu lido bem com a frustração, melhor líder eu sou de mim mesmo, né? E da empresa que eu estou à frente. Então, assim, isso também se dá na nossa vida pessoal. Agora, nós estamos lidando com a nossa infância espiritual, por isso que eu chamei nesse livro o Abraço à Sombra. Ele é um livro também que traz o arcabouço, não só, né, do espiritismo, como das constelações familiares, mas dessa vida nossa que vem de muito antes. Eu estou lidando, né, com a minha infância da Daniela Guimarães Teixeira, que antes de ser Migliari, que é o sobrenome do meu esposo, eu era Guimarães Teixeira, né? Não é dessa Danizinha só. Lógico que isso está expresso de uma forma muito marcante, porque na família que eu vim, já por lei de sintonia, todos os meus conflitos que eu precisava já foram manifestados em parte ali, depois em parte na minha vida conjugal, em parte na minha vida profissional, tudo que eu fui atraindo, desde a escolha da escolha da minha profissão, tudo isso eu estou lidando com os conteúdos o quê? De muitas e muitas existências, né? Na minha infância espiritual, com as muitas vidas que eu vivi, né? Então a gente tem que ter paciência, compaixão e carinho, alto amor com a gente mesmo para entender que a gente está lidando, ó, com uma carga, né, antiga. Então, como que eu lido com essa carga na prática e no dia a dia? Não evitando, né, que essa sombra se manifeste. Eu também não vou ficar cavucando despropositadamente na sombra. Eu estou aqui em estado de presença, no momento presente. Aí daqui a pouco, André, você vira e me faz uma pergunta me alfinetando aqui. Aqui e no agora, nós dois aqui. E aí eu já percebo em mim né? Aí vou ficar aqui com um sorrisinho, com uma carinha de paisagem, mas depois eu posso examinar isso. Eu posso falar assim, peraí, né? Que amor que eu deixei de ver ali? O que eu não vi? O que era dele? O que era meu? Então, assim, a cada momento que eu vivo, se eu vou ali acordar, olhar para o meu marido na hora de dar bom dia, eu já interpreto de uma outra forma, isso está em mim ou está nele? Né? Então, eu estar presente no aqui e no agora, querendo ver a forma como eu quero interagir com os meus filhos, é no grito ou é no estado de presença? Eu quero olhar nos olhos dele ou eu quero ficar olhando no celular, fazendo assim? Coisas todas, né? Porque tem uma hora de eu olhar só para o celular também. Não é para você ficar se culpando, idealizando, mas é para você estar conectado consigo mesmo e com a sua realidade. A sombra, ela vai emergir. E dessa rachadurinha, quando ela emerge, eu olho e falo, opa, tem material de estudo para eu olhar. Né? Por aí. Tem duas questões para a gente fechar. Paulo de Tarso pergunta: podemos hierarquizar os sentimentos e trabalhar em nós? Sempre será o amor aquele que vem primeiro?
Você pode repetir, por favor, a pergunta? Podemos hierarquizar os sentimentos a trabalharem em nós? Sempre será o amor que vem primeiro? Ele está questionando se tem outros sentimentos. É o amor que vem sempre primeiro? Não vamos trabalhar outros? Eu Podemos acho que hierarquizar? a impressão que eu tenho, eu não sei se vou responder, né, com propriedade, mas é como se todos os sentimentos fossem fractais, né, fossem prismas do amor como um todo. Eu acredito que tudo é esse amor. E quando eu falo amor, não é o amor romântico, nem nada, não. É a energia de vida que nos move, né? E por isso, quando eu falo que somos amor e movimento, tudo é amor, todos esses sentimentos são formas de expressão de uma mesma substância espiritual, né? Então, a gente vai hierarquizar como isso? Com aquele que se apresenta no momento presente, no aqui e no agora. Por isso que é tão importante o estado de presença, né? A busca desse esvaziamento, dessa meditação, de eu olhar o que está acontecendo, eu respirar antes de responder e falar, peraí, eu já conheço isso aqui, lá vou eu de novo cair nisso? Aí eu respiro e olho mais uma vez, e olho de novo. Só que assim, isso leva tempo. Eu sempre gosto de dar aquele exemplo. Quase toda palestra minha eu falo, quando eu vejo, eu tô com isso de novo, que é a história da forma como eu reajo, tá? Eu tô aqui no momento presente. Então, imagina que eu tenho uma forma recalcada de reagir e eu vou sempre ter um escape, sei lá, de gritar. Qualquer coisa eu tô gritando dentro de casa. Dá um exemplo assim. Então, digamos que o grito seja um soco. Quando eu vejo, eu já dei esse soco, já foi, já gritei. Aí cada um projeta desse soco aí aquela sua reação típica de recalque e dos velhos lugares nesse soco. Aí tem uma hora que você vai se dando conta, que você vê as consequências do soco na pessoa que recebeu. Você fala, nossa, essa pessoa está sangrando, essa pessoa ficou triste. Você tem que estar aberto a ouvir o feedback do próximo mais próximo, ou a culpa que você sente em você é um feedback do seu próprio ser. É a voz da consciência que é ouvida tardiamente. A culpa é muito mal vista, mas ela é um sinalizador importante. Ela é um sinalizador que precisa ter uma atuação rápida. 5 minutinhos ali, você já, né, toma consciência. Algumas pessoas vão precisar ficar sentindo culpa há muito tempo, mas é o tempo suficiente para quê? Para reconhecer onde a gente se excedeu. A gente se excede, ouve essa voz da consciência ouvida tardiamente, vai para o protagonismo da gratidão e fala, obrigada por ver, né? E aí eu falo, não, gente, será que eu vou socar de novo? Aí eu já soco, mas eu já estou olhando a minha mão indo, eu vejo o soco indo e ainda soco. Aí daqui a pouco eu vou sentir de novo vontade de socar. Mas eu falo assim, não, gente, não vou não. Até que chega uma hora que passou a vontade de dar soco, né? Então a hierarquia que eu considero a única real é aquela que se apresenta no momento de agora. E que a gente tenha olhos e ouvidos e essa decisão de olhar para ela com amor. Muito bem. O Rui Meirelles apresenta uma questão que depois eu até complementei, mas por acaso, porque eu a vi agora. Acredito que Jesus veio ressignificar o amor, quando ele ensinou a amarmos o inimigo. Qual a extensão psicológica e espiritual desse ensino? Adorei. Inclusive, Rui, você faz parte dessa live, viu, meu querido? Porque foi um texto seu que você envia todo dia de manhãzinha para mim, que eu abro o meu dia fazendo estudo lá de Fonte Viva contigo, né? Dos estudos que você envia, que surgiu, né? O tema que a gente leu no início da aula. Muito grata da live. O inimigo nada mais é, né, do que essa sombra projetada no outro. Ou seja, aquilo que eu tenho de conteúdo em mim como potência de estudo, de autoestudo, dentro desse meu caminho iniciático na minha vida, né? Quando eu projeto nesse outro, é a forma de eu ver fora de mim, porque dentro de mim eu não estou dando conta de olhar. Então eu atraio isso num conflito externo, né? E a melhor forma, lembra da frase de Jesus, Rui? Né?
Ame ao próximo como a ti mesmo, que foi inclusive o tema do nosso treinamento na Atualpa, que a gente colocou como a ti mesmo, ame ao próximo. Porque é uma frase que o como a ti mesmo ele vem depois, só que ele só vem depois porque eu me amei primeiro. Né? Então, eu me amo, eu me preencho disso e isso transborda de mim. Então, quando eu consigo ter esse auto-amor comigo, naturalmente esse meu olhar para o outro fica mais doce. Quando eu sou muito ríspida comigo mesma, quando eu me olho com muita rigidez, quando eu me olho com muito perfeccionismo, eu vou olhar para o resto do mundo com essa mesma régua, né? É natural. Se eu sou uma pessoa muito exigente, se eu sou uma pessoa muito crítica, pode ter certeza que você vai olhar para o seu marido, para sua mulher, para seus filhos dessa mesma forma. E quanto mais você é amoroso, que não significa ser condescendente, não significa abraçar a sombra, não, eu sempre falo isso também. Não é aquele abraço de afogados que eu vou ficar fazendo para sempre estágio 1 e 2. Não, ele precisa completar o movimento até o fim, para que eu possa usar isso como um próximo movimento em direção ao novo, né? Então, os inimigos nada mais são do que essa sombra projetada lá fora, ao meu ver. Precisamos já caminhar para o encerramento, mas eu gostaria de pedir mais uma questão, que é a seguinte: nós estamos num momento de muita dor, de muito sofrimento, e tem muitas quedas também ocorrendo. Quedas de desencarnação, quedas de adoecimento, mas também quedas financeiras muito graves, perdas de várias formas. Perante uma queda, ou mesmo situações de flagrante delito pessoal, qual a mensagem que você gostaria de deixar? A queda nos aproxima da terra, do chão, né? Desse colo generoso dessa mãe, natureza. Todas as vezes que eu caí, eu me reconectei com algo meu que eu tinha esquecido. Todas as vezes que eu caí, eu me reconectei com alguma realidade que eu vinha ignorando, né? Eu gosto muito de lembrar o conceito de humildade, que vem de humus, terra e il, de pés. Porque eu perdi os meus pés do chão, perdi o meu contato com a realidade, né? E, por exemplo, de achar que uma pessoa vai ficar comigo para sempre, que ela não está ali exposta, por exemplo, às leis de destruição, ou que eu estou exposta às leis de destruição, às leis naturais da vida. Todos nós estamos sujeitos aos ciclos de vida, morte, vida, morte, vida, morte. Amor está no meio, conectando a vida e a morte. Né? Ele está sempre ali, no meio de tudo. Então, se eu fiquei achando que aquele ser ia ficar comigo o tempo inteiro, ou que aquela experiência de bonança ia ficar comigo o tempo inteiro, ou que a saúde, enfim, todas essas coisas acontecem, a vida vem e nos traz para o colo dela de novo, como bem colocou o André, né? Uma queda. E que cair faz parte, a gente vai cair, vai levantar mais sábio, mais enriquecido e mais conectado, né? Com o chão da realidade, das leis naturais, das leis divinas, e agradecendo a oportunidade de poder estar vivo e ter experimentado viver com essa pessoa, ou ter vivido aquela situação, e se adaptar ao aprendizado que o movimento novo traz. Sempre traz coisa nova, sempre traz coisa boa. Eu confio. Eu escolho olhar assim, eu escolho ver o amor nas quedas também, André. Isso. Não é fácil, me irrito, fico às vezes brava, né? Choro, e aí eu deixo isso escorrer. Eu brinco que eu tenho até uma poesia que eu falo que eu sou um cobogó, aí eu deixo, né? Essa dor escorrer, deixo essa tristeza escorrer, não nego, mas também não me apego a ela. Eu deixo que ela me atravesse e vejo a naturalidade disso, e assim que eu concordo com isso, as coisas já suavizam e já vão para um passo seguinte. Né? Cair na vergonha para ninguém.
é aprendizado, é processo, é naturalidade. Muito bom. Muito bom. São dois lados da mesma moeda, né? Que nos ajudam a crescer. Isso Então aí. vamos agradecer a Daniela pela linda mensagem que nos trouxe, envolvida de muito carinho, de muito amor. Sei que ela traz o melhor de si e resultado de muita reflexão, de pensamentos profundos e de uma autoanálise que ela faz ao longo da vida, que ela traz para os livros, traz para as mensagens, traz para o site, para a página dela. Então é sempre uma contribuição muito grande e um outro olhar sobre a própria análise do Evangelho, análise dos ensinamentos espíritas, à luz do que tem de mais atual na psicologia também, que a psicologia nos traz de contribuição. Parte do que ouvimos aqui também está sendo hoje espalhado e colocado por palestrantes espíritas, o Rossandro Klinge e outros palestrantes que são amigos também da Daniela, e que tentam esclarecer esse entendimento, trazer esse entendimento para as pessoas saírem do mesmismo, saírem de uma situação que às vezes de aprisionamento. Vamos encerrar e com isso, com esse agradecimento, nós vamos dirigir a Deus nosso Pai, rogando a bênção para Daniela, a bênção para todos os que ouviram a palestra, que estão aqui ligados até o momento conosco, que todos sejam envolvidos com bênçãos de saúde, de paz, de harmonia, e que possamos continuar essa conversa na noite de hoje, em desdobramento, no sono, se Deus permitir, para um aprofundamento maior, bem maior, aos olhos do Espírito. Gratidão. Gratidão a todos, gratidão a Daniela. Para encerrarmos, gostaria apenas de lembrar a todos da campanha do Centro, do Grêmio Espírita Atual, para as Cestas do Coração. Essa semana acabamos de fazer entregas de 40 cestas, 40 famílias beneficiadas, e todas as semanas algumas atividades estão sendo organizadas e estão sendo executadas. Contamos com a ajuda de todos, portanto. Também vamos convidar a todos para a palestra no dia 6, a nossa live Guardemos o Ensino, com Haroldo Aquino, nosso amigo do Movimento Espírita, da Federação, de outras atividades e outros encontros aqui do Espiritismo. Ele estará conosco com seu conhecimento, com a sua palavra amiga, sobre Guardemos o Ensino. Estão todos convidados. Fiquem com Deus, fiquemos com Deus.